A paz do Senhor, crianças, como vocês estão? Hoje a gente vai aprender duas lições da nossa revistinha, a lição 5 e 6. Mas antes de começar, vamos louvar ao Senhor? Lucas, você gosta de Jesus? Eu amo o Senhor. Papai do céu, abençoa a minha família. Eu e minha casa serviremos a Deus. Em nome de Jesus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Minha família pertence ao Senhor e tem prazer em agradá-lo. Nós esperamos em suas promessas, temos prazer em adorá-lo, porque Ele é lindo, lindo, lindo como só Ele é, porque Ele é lindo, lindo, seremos tudo que Ele quiser, porque Ele é santo, santo, santo como só Ele é, porque Ele é santo, santo, seremos tudo que Ele quiser. Mateus, você é de Jesus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Minha família pertence ao Senhor e tem prazer em agradá-lo. Nós esperamos em suas promessas, temos prazer em adorá-lo, porque Ele é lindo, lindo, lindo como só Ele é, porque Ele é lindo, lindo, seremos tudo que Ele quiser, porque Ele é nosso Deus é santo, santo como só Ele é, porque Ele é santo, santo, seremos tudo que Ele quiser. Aleluia. Vamos todos declarar juntos que nós serviremos ao Senhor em família. Amém? De uma maneira profética. Vamos lá? Eu e minha casa serviremos a Deus. Aleluia! A minha família é de Jesus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus de todo o coração. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Jesus é bom. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Serviremos a Em nome de Deus. Jesus. Opa! Aleluia. A primeira aula que vamos ver hoje é a aula número 5, que tem como tema Onde Servimos a Deus. O nosso textuário é: tudo que você tiver que fazer, faça o melhor que puder. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, parte A. Vocês sabem o que é servir a Deus? Ou de que forma podemos servi-lo? Para explicar melhor, a tia trouxe uma história.
que mostra o privilégio que temos de servir ao nosso Papai do Céu e que podemos servi-lo de várias formas. A nossa história se passa há muito tempo atrás, em uma carpintaria. Para quem não sabe, carpintaria é um lugar onde fazem vários objetos de madeira. Quando todo o trabalho havia acabado, as ferramentas começaram a conversar entre si. Elas discutiam para saber qual delas era a mais importante para o carpinteiro. O Sr. Martelo começou. É claro que eu sou mais importante para o carpinteiro. Sem mim, os móveis não ficarão de pé, pois eu tenho que martelar os pregos. O Sr. Serrote logo quis dar a sua opinião. Ah, você, Sr. Martelo, você não pode ser, seu barulho é horrível. É horrível ficar ouvindo toque, toque, toque toda hora. O mais importante, é claro que sou eu, o serrote. Sem mim, como um carpinteiro serra madeira? É claro que eu sou o melhor. Nananina não, falou a dona Lixa. Eu sim sou a melhor. Se não fosse eu, os móveis não seriam tão lisinhos e perfeitos. Eu sou a mais importante. Ah, mas não é mesmo, disse a dona Planilha. Eu é quem deixo tudo retinho e tiro as imperfeições da madeira. Eu sim sou a indispensável. Nada disso, disse a dona Chave de Fenda. Se não fosse eu, como o carpinteiro iria apertar os parafusos? Eu que sou a melhor. Ah, não, que absurdo, disse o senhor Esquadro. Eu sou mais importante. Sem mim, os móveis ficariam tortos. O carpinteiro nem saberia a medida. Eu sim sou o mais importante. E assim, as ferramentas ficaram discutindo até o dia amanhecer. No dia seguinte, o carpinteiro chegou para trabalhar. Colocou sobre a mesa a planta de um móvel e começou. E adivinhe, ele usou todas as ferramentas. Usou o serrote, o martelo, o esquadro, a lixa, a planilha, os pregos, o martelo, a chave de fenda, a cola e o verniz para deixar o móvel brilhando. E enfim ele acabou. Chegou o fim do dia, o carpinteiro estava cansado, mas feliz com o que tinha feito. Seu trabalho com as ferramentas tinha ficado ótimo. O carpinteiro foi para casa e as ferramentas voltaram a conversar. Só que agora elas ficaram admirando o que tinham feito todas juntas com o carpinteiro. Sabe o que elas fizeram? O púlpito de uma igreja e tinha ficado lindo. Então, elas chegaram à conclusão. Todas eram importantes aos olhos do carpinteiro. Ele usou todas, sem exceção de nenhuma, e o móvel tinha ficado lindo. Elas descobriram que quando todas trabalham juntas, tudo anda melhor. Nessa história, o carpinteiro representa Jesus Cristo. E a igreja é como uma caixa de ferramentas de Deus. Deus tem um monte de trabalho para fazer, e Ele deu para o seu povo, em sua igreja, talentos diferentes para ajudá-la a fazer esses trabalhos. Nós somos suas ferramentas. Para alguns, Ele deu talento musical. Para outros, Ele deu o talento do ensino. Para outros, o talento de pregar. Não há uma pessoa na igreja que pode fazer tudo sozinha, não é? A Bíblia nos diz que há diferentes tipos de dons espirituais, mas o Espírito Santo é a fonte de todos eles. Existem diferentes tipos de serviço, mas servimos o mesmo Senhor. Deus trabalha de formas diferentes, mas é o mesmo Deus que faz o trabalho em todos nós. O importante é que quando Deus tem um trabalho para você fazer, a gente precisa estar lá na caixa de ferramentas de Deus, pronto e disposto para Ele usar. Servir é glorificar ao Senhor. A igreja é convocada a manifestar a misericórdia divina, ou seja, os cristãos são chamados a proclamar o Evangelho, para que assim outras pessoas também venham ter esse privilégio e alegria que é servir ao Senhor, o louvando e glorificando. Então, crianças, nunca se esqueçam, é Deus quem nos capacita, é Ele quem nos deu talentos e funções diferentes para a glória dele.
Servir a Deus é o maior privilégio que Cristo nos deu. Por isso, sirvam a Deus orando, lendo a palavra, participando da escolinha dominical para conhecer mais dele, indo à igreja, louvando ao Senhor e vivendo em comunhão com todos os nossos irmãos. Agora a gente vai para a aula 6, que tem como tema um lugar onde Deus fala. O nosso textuário é: Fala, pois o teu servo está escutando. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, parte B. Existem várias maneiras de se comunicar com outras pessoas, por exemplo, pelo telefone, pela televisão, pelo rádio, pelas cartas, pela língua de sinais, pela internet, entre muitos outros. As pessoas se comunicam, ou seja, falam o tempo todo. Se vocês estão com fome, comunicam-se com suas mamães e pedem comida, não é? Nós já aprendemos que podemos falar com Deus pela oração. Mas e Deus? Será que Ele fala conosco? A resposta é sim. Deus fala conosco através da Bíblia, pois ela é a palavra de Deus. Há muitos anos atrás, as pessoas não tinham Bíblia como temos hoje, e Deus falava com elas diariamente. Hoje, vamos conhecer a história de um menino e de sua mãe, com quem Deus falou diretamente, assim como estou falando com você agora. A Bíblia conta que há muitos e muitos anos atrás, nas terras de Efraim, havia um homem chamado Eucana, casado com Ana, que não podia ter filhos. Por causa disso, Ana era muito infeliz e vivia chorando pelos cantos. E para completar, Eucana havia tido filhos com outra mulher, chamada Penina, que vivia zombando de Ana. Ela falava: Ei, Ana bobona, eu tenho filhos e você não. Aí que Ana chorava mesmo. E Eucana já não sabia mais o que fazer. Dizia para Ana: Ana, por favor, não chora. Mas Ana não queria saber, queria porque queria ter filhos. Certa ocasião, Ana estava no templo e se derramou mais ainda em lágrimas diante do altar do Senhor. Ana pediu ao Senhor um filho e fez um voto de que, se o Senhor a ouvisse, ela entregaria o menino para servi-lo no templo, durante toda a sua vida. E Ana orava ao Senhor só mexendo os lábios, de maneira que o sacerdote do templo, chamado Eli, quando viu aquilo, pensou que ela estivesse embriagada. E disse: Mulher, por que bebes vinhos? Ana então explicou que não tinha bebido nada não. Ela era uma mulher de Deus e contou para o sacerdote o motivo da sua aflição e do seu choro. Ele disse: Então vá em paz, e que o Deus de Israel atenda o teu pedido. Naquele momento, Ana ficou cheia de fé, e o seu rosto não era mais triste. Acreditou que o Senhor atenderia. Um tempo depois, Ana engravidou, e teve um menino ao qual chamou de Samuel. E como ela prometeu, ela cumpriu, e levou o menino para ser criado no templo, e assim servir o Senhor durante toda a sua vida. E Samuel cresceu dentro do templo, aprendendo mais e mais sobre Deus e seus mandamentos. Certa noite, quando todos estavam dormindo, Deus chamou a Samuel. Nas primeiras vezes que Deus o chamou, ele não reconheceu a voz de Deus e pensou que fosse Eli chamando ele. Mas depois, com a instrução de Eli, passou a reconhecer a voz de Deus e ouviu-o atentamente. E como profeta, entregava a mensagem de Deus ao povo. E Deus deseja também falar conosco a cada dia, para revelar a vontade dele para nossas vidas. Deus escuta a nossa oração como escutou a de Ana, e também fala conosco como falou com Samuel. A Bíblia fala que antigamente Deus falava com seu povo através de seus profetas. João Batista foi o último desses profetas, mas Deus continua falando conosco. Através do amor de Jesus Cristo, temos livre acesso para falar com Ele. Mas vocês sabem qual é o maior instrumento que Deus usa para falar conosco? Isso mesmo, a Bíblia, que é a palavra de Deus. Por isso, devemos sempre ler ela diariamente, para ouvir a sua voz. Algo muito importante também é estarmos no lugar certo para ouvir Deus. O Senhor pode falar conosco onde Ele quiser, mas uma coisa é certa:
O lugar mais provável de ouvirmos a voz do Pai é em sua casa, na igreja. Então, pessoal, essa foi as nossas aulas de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima aula.